Olá, estou aqui com o Ítalo, presidente da Casa de Cultura. Ítalo, fala pra gente sobre esse evento que acontece aqui hoje e toda a programação. Isso aí, Wagner, nós estamos aqui hoje na Praça de Turmalina, né, em frente à Casa da Cultura, com um projeto que foi proporcionado por uma lei de incentivo à cultura, né, a Lei Paulo Gustavo, onde nós fizemos um documentário e estamos lançando ele aqui hoje, documentário que fala sobre a história da da Cultura de Turmalina, certo? Bacana. E também o lançamento de um outro projeto, né? Cinetour. O que é o Cinetour? O Cinetour ele é um projeto que também foi conseguido pela Paulo Gustavo, aonde nós trazemos o cinema na Praça Livre. Então, a intenção, né, com esse lançamento aqui hoje é que esse evento ele continue por mais algum tempo, né? Onde nós aquisicionamos alguns materiais, telão e o equipamento de som para conseguir fazer esse projeto da forma que está sendo apresentado aqui hoje. Faça um resumo aí do que aconteceu aqui hoje, foi dentro da expectativa, foi um sucesso, ainda está acontecendo aqui, né? Está acontecendo um vídeo aí, qual é o filme que está passando aí? Nós estamos exibindo o filme Ainda Estou Aqui, né? Um filme nacional premiado. Nossa expectativa foi superada, com certeza. Tivemos um público muito bom e temos aqui ainda, né, com o filme que está passando agora. Estamos muito felizes porque é o início de um projeto maravilhoso. Qual é o tempo que vocês pretendem estar trazendo esse projeto para as ruas de Turmalina? Bom, nós vamos passando... Ao certo eu não sei falar quanto tempo, nós vamos passando em alguns documentários que também foram feitos por outros agentes culturais, né? E vamos trazer alguns outros filmes de renome nacional para estar apresentando. Valeu, obrigado, Ítalo, pela palavra com a gente aqui. Nada. Estou aqui com o Dr. Huguinho, uma presença marcante aí na cultura de Turmalina e não seria diferente também na Casa de Cultura, né? Dr. Huguinho, o que o senhor viu aqui hoje, esse lançamento desse documentário, o que o senhor gostou do que você viu e faça um resumo dessa passagem do senhor aí na Casa de Cultura. Amigo Wagner, hoje é um dia feliz e de muita realização, porque quem convocou a reunião no prédio JM, uma comissão mista para poder formar a Casa da Cultura em 1985, tem que estar bastante realizado hoje, que se passaram 40 anos e essa semente frutificou. E frutificou tanto que a nossa cidade se transformou culturalmente. A partir daí, a gente fez brotar todos os dons artísticos que ela tinha e sempre teve e tem, e isso foi de uma grandiosidade muito, muito expressiva para essa cidade. E hoje estamos vivendo uma noite memorável, porque a gente está tendo um cine na praça. E esse cine na praça ainda tem a contação de histórias da Casa da Cultura. Isso também representa, por demais, uma noite impecável para a nossa cidade. E quero dizer aqui da minha vida como fazedor de cultura, que foi uma grande decisão que eu tomei, a decisão das mais corretas na minha vida, que a partir deste momento eu deixei aquela vida muito cética de médico, muito preso a hospitais, a postos de saúde, a partos, e nessa outra parte da vida eu conquistei outro tipo de amigos, outras pessoas com outras visões da natureza, de como se dá esse processo de defender e cultivar a arte de um povo. E nessa linha eu me inseri e hoje, passados 40 anos, eu estou muito feliz e sinto também que o povo de Turmalina está agradecido pela Casa da Cultura que tem, porque essa Casa da Cultura conseguiu manter o Festur, manter a memória do povo, ainda conseguir preservar hoje o mercado municipal de 1935 e o casarão Leopoldo Lopes de 1904.
Então, é uma conquista grandiosa e nós nos sentimos muito felizes. E quero deixar um recado aqui para as futuras gerações que despertem para isso. Não pense que essa casa que tem só artigos ultrapassados não tem história. O que vocês têm hoje passaram por isso aqui. O progresso é muito bom, mas você não pode cortar os laços do passado, porque é no passado que estão as raízes. E as raízes estão bem plantadas, estão prontas para germinar e serão vocês que vão tocar esse barco para frente. Um beijo em vocês, um abraço, que vocês sigam essa rota. Doutor Huguinho, fala um pouquinho para a gente aí sobre a mudança dos períodos, né? Da cultura quando o senhor era criança, a cultura quando o senhor era um jovem e a cultura de hoje. Lógico que a de hoje tem seu valor também, mas é bem diferente, né? Como que o senhor diferencia esses períodos aí? A gente é da época do carrinho de madeira, de cocão, né? A gente é da época de estilingue, de bodoque, de fazer barragem na rua com enxurrada. A gente jogava até com bexiga de boi, né? A gente jogava com... Esqueci o nome da fruta, mas... Loba. Né? É uma coisa interessante, mas jogava. Não? Hoje vocês têm bola para tudo quanto é lado. Aqui, quando chegava uma bola de futebol, era uma festa. Quando né? furava era tristeza. Quando o deputado queria ganhar voto, dava 10 bolas de futebol, ganhava 200 votos, por causa de um jogo camisa também. Então, era uma época onde a gente estava isolado do mundo. Nós éramos tidos como o Vale da Pobreza, o Vale da Miséria. Né? E muitos políticos tiraram proveito disso. Que eles vinham aqui só jogar uma bola para nós, e um jogo camisa e pronto. Está pronto, não precisava mais nada. Aí a gente conseguiu passar por isso, né? Eu estou vendo aqui nessa casa, aqui tem telefone, aquele telefone grandão, que a geração de hoje nem sabe que isso existiu. Tem os rádios, né? Que é o grande meio de comunicação do mundo, para mim, até hoje é o rádio. Né? A paixão de nós para com o rádio. Né? Depois veio a televisão. Né? Hoje os meios de comunicação são grandiosos. Turmalina já tem TV, já tem ensino na rua. Progresso a gente tem que estar sempre em busca dele, sempre em busca do progresso. A ciência tem que estar sempre inovando, mas sem perder o passado, porque o passado é que mantém toda essa estrutura, porque para você chegar no tratamento de alguma doença, já vinha vários outros cientistas trabalhando essa doença há anos atrás. Alguém pegou o fio e desenvolveu o trabalho e chegou no sucesso. E vocês, jovens que têm os celulares das melhores qualidades na mão, isso é muito bom. Mas eu penso que tira a criatividade de vocês. Vocês passam o dia inteiro envolvidos naquilo e vocês não saem à rua, vocês não conversam, vocês não brincam, vocês não conversam com outras pessoas. Daí advém várias doenças. Hoje a gente sou pediatra e vejo nas crianças a ansiedade, depressão, obesidade, colesterol elevado desde muito cedo. Isso advém da vida que vocês estão vivendo. Uma vida atrelada a aparelhos, a telas e trancafiados dentro de um quarto. Saiam, brinquem, comuniquem. O mundo foi feito para se comunicar. O homem não é um ser isolado, o homem não nasceu para viver sozinho. O homem nasceu para ser acompanhado e procurar companhias, porque é com companhias que a gente aprende e desenvolve. Valeu, muito obrigado, doutor Huguinho. Até uma próxima. Valeu, amigo Wagner. Hoje eu falei bem à vontade, disse coisas que
que estão no meu coração. E o que está no coração, o que você diz é verdade. E eu disse foi a verdade do que eu estou sentindo. É isso aí, nós todos agradecemos. Valeu. Estou aqui agora com o Luan Azevedo. Luan, você teve a oportunidade, né, de estar apresentando o seu clipe nesse evento. Fala um pouquinho aí da sua carreira e sobre a apresentação da sua música neste evento de hoje. Boa noite, Wagner. Um prazer estar falando aqui com a TV Turmalina, né? Presente aqui no evento hoje do Cine, projeto novo aí da Casa de Cultura, muito interessante, né? Fomentando aí mais um projeto cultural, né, na nossa cidade, né? E fui pego aqui um pouquinho de surpresa com a apresentação do meu clipe, mas foi muito bacana. Eu produzi esse clipe com fomento da Lei Paulo Gustavo, né? E foi no edital de 2023, foi uma experiência muito bacana, eu nunca tinha gravado nada. Eu participei com essa música também na edição do Festival Travessias Encanto, né? E foi um prazer ter aqui a apresentação do meu clipe no intervalo aqui entre o documentário da Casa de Cultura e o filme, né? Ainda estou aqui. E, né, é um prazer participar. Eu acho que isso é muito importante para o fomento da cultura aqui em Turmalina. A gente está presenciando, né, uma renovação, com novos projetos, né, com a aproximação da Secretaria de Cultura com os músicos, com os artesãos, com os fazedores de cultura da cidade, né? E foi uma honra ter meu clipe apresentado aqui. Já estou há um tempinho com esse trabalho musical aqui na cidade, né? Participando de Festour, participei do Festour de 2008, foi até falado no documentário aqui da Casa da Cultura, tem a medalhinha lá do Paulo Pagani. Então, para mim, é um orgulho, né, e um prazer imenso estar fazendo parte, né, desse legado histórico da cidade, né, de estar participando dos festivais. Vou em todas as sessões agora do cinema, que eu achei muito bacana. Eu acho que é uma coisa que faltava, é um projeto muito interessante, né. Eu fico feliz de ver que hoje na nossa cidade está tendo esse resgate, né, cultural, está tendo essa movimentação de realmente ter uma união, né, dos fazedores de cultura, de buscar projetos, buscar recursos, buscar o diálogo, né, para a gente cada vez mais revelar outros talentos, né, prestigiar os nossos artistas, né, de todas as áreas. Então, para mim foi um prazer muito grande e um orgulho ter meu clipe hoje apresentado aqui. Foi uma satisfação muito grande. Fala um pouquinho sobre a sua carreira, né? Qual que é, né, a sua pegada aí na música e os projetos futuros aí que você almeja para você? Sim, na verdade eu comecei, né, fazendo aulas de violão aos 13 anos e um ano depois eu participei do Festival de 2008, né? Foi interessante, que eu fiz uma composição e pá. MPB? Então, eu sempre tive um viés mais pro lado do rock. Apesar de, né, gostar de todo tipo de música, a minha influência maior foi o rock, né, até pela questão, na minha época, as bandas que tinham aqui na cidade, né, o Habeas Corpus, Curto Circuito, Parasitas, né, então, assim, eu tive uma influência muito grande inicialmente do rock. E aí eu comecei dessa forma, né, tocando ali meio despretensiosamente. Participei desse Festival de 2008, aí depois eu comecei a tocar com a banda Ritmia, participei do Ritmia um tempo, fui fazer outras coisas, dei uma pausa na música, e aí em 2018 a gente retornou com a banda Capitão Caverna, que é uma banda de rock, né, surgiu aqui em Turmalina também, e agora esse ano a gente está retornando com essa banda, né, se Deus quiser a gente vai apresentar no segundo festival de rock aqui de Turmalina. Ano passado a gente fez a primeira edição lá no Campestre, foi um sucesso. E, né, Turmalina a gente vê que tem uma dimensão cultural assim tão grande que, né, tem espaço para todos os públicos, né? E o rock é uma coisa muito presente aqui ainda na nossa cidade, né? Tem um público cativo. Ano passado a gente fez esse festival lá no Campestre, foi um sucesso. Esse ano, se Deus quiser, vou estar retornando com a banda, né, que é um projeto assim que eu, né, tenho o maior prazer de estar retornando, né? Nosso vocalista era o Natan Trindade, foi embora e a banda acabou, né? Um abração pro Natan. E agora eu comecei a cantar depois de um tempo também, eu sempre
fui mais instrumentista, né? Mas aí a necessidade de continuar, né, me apresentando, tocando, algo que eu, né, gosto demais, tenho uma satisfação pessoal, assim, não faço de maneira profissional, né, que tem outras atividades, mas para mim é um prazer enorme mesmo. E esse ano, né, eu aproveito para convidar a turma aí para participar lá do Festival de Rock, vai ser um evento muito bacana. Show de bola. Você que então viu essa geração, pensei que você é bem mais novo do que eu, mas você chegou a presenciar essa geração do rock em Turmalina que era muito forte. O que você enxerga, né? O rock parece que perdeu um pouco de espaço, mas o que você vê aí a curto e médio prazo, o rock no Brasil e aqui em Turmalina? Na verdade, eu acho que falta mais essa questão de organizar, reunir, né, quem realmente, né, o público cativo, que eu sei que ainda está presente na cidade, né? E não só o rock, mas todas as manifestações culturais, elas estão ganhando força hoje na nossa cidade, né? A gente tem artistas representando o pagode, o axé, a MPB, e inclusive a gente está se fortalecendo, né? Uma união entre os músicos da cidade, tem um grupo de músicos hoje, já há uns 2 anos que a gente vem se organizando, trocando ideias, né? Propondo soluções, buscando diálogo, para realmente fortalecer essa produção, né? Inclusive eu ressalto a importância também da TV Turmalina, né, trazendo esse resgate, às vezes dos arquivos que estão lá em fita VHS e digitalizando isso, passando para o YouTube. Isso é muito importante, porque é a nossa história, né, são as nossas raízes, e isso as novas gerações precisam, né, conhecer, saber, né, de tudo que já aconteceu, né, no cenário cultural aqui da nossa cidade, para dar sequência, valorizar, né? E então a gente está com essa iniciativa aí do grupo de músicos, né? Se Deus quiser, a gente pretende fazer uma associação. Tem músicos de todos os estilos, músicos das igrejas, sertanejo, axé, pagode, rock. Então é uma união, né? Então não só o rock hoje, né, está retornando com o seu espaço, né, que outrora já foi maior aqui na cidade, né, mas hoje a gente já tem outras bandas aí despontando, né, o próprio festival que a gente fez ano passado foi um sucesso, assim, graças a Deus foi muito bem recebido, né, então a ideia é essa, cada vez mais a gente está ativo, né, buscando parcerias, projetos, nos associando à iniciativa privada também, né, para promover eventos e festivais também privados. Então eu acho que é isso. A gente tem iniciativa, né, buscar os recursos e as possibilidades que, né, estão ao nosso alcance, e hoje eu vejo que Turmalina está se destacando novamente nesse cenário, né? A gente vê a Casa da Cultura retornando com apresentando esse projeto do cinema, que é muito bacana, né? A própria Secretaria de Cultura vem fortalecendo esse diálogo com todos, né, todas as classes artísticas da cidade, inclusive dos músicos. A gente sentiu essa aproximação de uma forma muito positiva, né? E eu particularmente estou muito animado com o cenário, pelo menos o cenário musical em Turmalina. Eu acho que tem tudo para crescer cada vez mais, né? A gente vê artistas lançando CD, a gente vê, né, clipes sendo produzidos, né? Igual eu tive a oportunidade de fazer o meu com a Lei Paulo Gustavo. Então acho que a tendência é cada vez a gente ter mais, né, espaço, mais destaque, porque os nossos talentos aqui da cidade são muitos, né? Muitas pessoas talentosas em várias áreas, e a gente precisa, né, ter realmente esse destaque, né, essa valorização, né, para esses artistas e fazedores de cultura aqui, né, da nossa cidade. Valeu, parabéns e força aí na caminhada. Tamo junto, parabenizar aqui também pelo trabalho da TV Turmalina. Eu sempre acompanho aí os vídeos que vocês estão postando, os festu antigos, gosto demais. Acho incrível esse trabalho, né, de estar resgatando esse acervo, né, digitalizando para que todo mundo, né, tenha acesso. O futebol também, eu sempre assisto lá, a transmissão de vocês, então, prazerão, obrigado, e, né, tamo junto aí para fortalecer cada vez mais, né, a cultura e tudo que envolve, né, a arte, o esporte também, né, que é importante. Então, eu fico feliz de fazer parte aí desse movimento. Valeu, obrigado. Falou, obrigado, Wagner.
Agora estou aqui com o Nélio Francisco. Nélio, o que dizer desse momento aqui hoje, né, lançamento de um documentário da Casa de Cultura e outros momentos. Fala pra gente aí desse dia de hoje. Oi, Wagner. Nesse momento eu estou muito feliz, né? A gente apresentou hoje o documentário da Casa da Cultura e o projeto Cine Tour, né? Então foram 2 projetos lançados hoje, projetos da Casa da Cultura, né, de Turmalina. E eu tive o prazer de escrever esses 2 projetos e a alegria de ver sair do papel, né, tornar realidade aquilo que a gente sonhou, né, que quando a gente escreve com muita esperança, sonhando que aquilo vai acontecer, né, desejando, e quando a gente vê acontecer, a alegria é muito grande, né? E é algo diferente, né, que não é comum em Turmalina, que é cinema na rua. E a gente teve um público muito bom, né, as pessoas vieram prestigiar e a gente fica muito feliz e muito grato, né? A Casa da Cultura completa esse ano 40 anos de história, 40 anos de existência. Ao longo desses 40 anos, inúmeras ações, inúmeras realizações. Muitas pessoas passaram por aqui, muitos voluntários. E assim, hoje nós fazemos parte da diretoria e a diretoria tem esse prazer e essa honra, né, de conseguir celebrar os 40 anos com esse documentário, que ficou muito lindo, né? Tá no YouTube, a gente convida o pessoal a assistir, a conhecer um pouquinho dessa história tão grandiosa, né? Que com certeza a Casa da Cultura contribuiu e contribui muito para o fortalecimento cultural do município, para guardar, né, o que Turmalina tem de história, tem de memória, para preservar as nossas, né, nossa identidade cultural e os fazeres, os saberes do nosso povo, as nossas tradições, a nossa ancestralidade. Então a Casa da Cultura é um pouquinho de tudo isso. E contar essa história é extremamente gratificante. Saber que 40 anos depois estamos nós aqui, né, após diversas gerações. A gente teve aí hoje o Dr. Hugo, que está lá desde o início, fazendo parte, né? Alguns integrantes da Casa da Cultura, da diretoria hoje, também acompanharam desde mais no início, né? E temos na diretoria hoje a nova geração, né? Pessoas que fazem parte de pouco tempo para cá. Então é muito gratificante a gente ser essas pessoas que estão, de certa forma, eternizando a história e dando continuidade, né, às ideias, aos projetos e às ações. Então eu estou muito feliz e muito grata. E esse projeto, né, Cine Tour, né, Cine Tour, qual o próximo passo que vocês pretendem atuar? Onde vocês pretendem atuar? Então, a gente já está com, né, a próxima sessão marcada, que vai ser no distrito de Campo Buriti, na próxima sexta-feira. E temos ideias e desejo de levar para mais um monte de lugar, para as praças, para outras comunidades, para as escolas, né, ações com as escolas. Então, tem um monte de ideia. A gente quer utilizar da melhor forma possível esse equipamento, né, que foi adquirido através desse projeto Cine Tour, né, o projeto aprovado pela Lei Paulo Gustavo aqui no município de Turmalina. Bacana demais, gostaria de parabenizar, né, a todos os envolvidos, né, e deixar o espaço aqui para as suas considerações finais aí. Eu quero agradecer, né, agradecer a você, a TV Turmalina, pela cobertura, por essa oportunidade, né, por esse espaço da gente poder falar da importância da Casa da Cultura, a importância dos nossos projetos, convidar pessoas a vir participar da associação com a gente, para a gente fazer valer e fazer continuar, né, dar continuidade para essa caminhada, né? Só o começo, são 40 anos, mas estamos apenas no começo. Agradecer a todos que colaboraram, que contribuíram, que foram nossos parceiros aqui hoje,
para a gente conseguir chegar nesse momento de colocar um filme na tela. Muita coisa aconteceu, né? Muitas mãos, muitas ideias, muitas conversas, muitas pessoas participaram. A gente agradece, sobretudo, a Prefeitura Municipal de Turmalina, né, que nos deu a oportunidade de pleitear, de participar desse edital. Agradecemos a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, que desempenhou esse trabalho dos editais também e que é parceira nossa, parceira da Casa da Cultura de longa data. A todas as pessoas que nos ajudaram aqui hoje, né? Você fazendo a cobertura, Vanderlei fazendo fotos, o Meião com a montagem dos equipamentos, o Loia com a parte elétrica, a Secretaria de Esportes, que também colaborou com a gente, o Bar e Restaurante Avenida, o Alessandro Gonçalves, que foi quem produziu o documentário, que aguentou com paciência, né, todas as idas e vindas até que esse documentário ficasse pronto. Então, assim, um monte de mãos para a gente conseguir chegar nesse momento aqui hoje de concretizar um projeto. É isso, então, mais uma vez, parabéns a todos, principalmente você, que com certeza é a pessoa que puxou puxou todos aí que conseguisse entregar com excelência esse produto final aí, que é esse documentário, né? Muito obrigada. Estou aqui com Gilmar Souza. Gilmar, fala um pouquinho sobre esse momento aqui hoje, o que dizer desse momento aqui, fala um pouquinho desse evento. Wagner Castro, nosso abraço e o nosso agradecimento, né, por essa cobertura aqui tão especial para a Associação Casa da Cultura. Eu estou falando de comendo pipoca porque nós estamos numa sessão de cinema, né? Tudo a ver, né? Tudo a ver. Então, cinema sem pipoca, né? Pode até ter pipoca sem cinema, mas cinema sem pipoca não combina. Combinação perfeita, né? Combinação perfeita. Nós estamos aqui na Casa da Cultura com o Cine Tour, né? Um projeto da Lei Paulo Gustavo Municipal, né? Um projeto que visa exibir documentários importantes feitos por personagens de Turmalina, né? Que foram financiados pela Lei Paulo Gustavo, né? Documentários importantes que contam um pouco da nossa cultura, da nossa história, mostra a arte daqueles fazedores de cultura, músicos, né? E outros gêneros da cultura. E esse projeto também exibe filmes. Por exemplo, hoje nós estamos aqui com Ainda Estou Aqui, o premiado filme do cinema brasileiro, né? E pretendemos levar outras exibições, inclusive para as comunidades. O próximo será a comunidade Buriti, né? E a Associação Casa da Cultura exibiu hoje também um documentário da história da casa, da história da associação, né? Que é um balaio cultural imenso, né? Falando não só do festival, que é o destaque da história da Casa da Cultura, né? O Festival da Canção de Turmalina, mas todo o seu trabalho é realizado em prol da salvaguarda da nossa cultura, das nossas tradições, do nosso folclore, né? E para nós esse dia aqui hoje é marcante, né? É uma das ações que nós sonhamos e hoje nós estamos realizando aqui. Eu sou agente cultural da casa. A casa funciona como um ponto de apoio ao turista, né? Como um ponto de pesquisas, né? Para visitantes, acolhendo também outros guardiões da nossa história, as pessoas que gostam de manter vivas as histórias de vida, né? Os destaques da história de Turmalina. Aqui funciona também como museu e os nossos objetos, os nossos instrumentos aqui, todo o nosso acervo, cada peça conta um pouco da história nossa, né? É uma responsabilidade grande para mim como agente cultural e também para a diretoria da casa, né? Que são voluntários que trabalham em prol do acontecimento de todas essas coisas. Então a gente agradece a você que valoriza e te convida a associar aqui à Associação Casa da Cultura e também nos fazer uma visita, tomar um cafezinho, escutar uma história, uma prosa, né? Uma cantoria, conhecer o nosso acervo aqui. Show de bola.
Dos depoimentos que você ouviu, né, dos fundadores da Casa da Cultura, o que te marcou? Qual a fala que te marcou mais? Olha, é difícil dizer para você qual que me marcou mais. Agora, entre todas as falas, né, apareceu ali a resistência, né? A resistência que todos eles precisaram exercer durante toda essa história para que essa casa, essa associação, né, pudesse colocar em prática os seus ideais, alcançar os seus objetivos, né, lutar contra todo um sistema que desfavorece aqueles que prezam por manter viva a raiz, né? A cultura popular, o desafio de fazer com que o novo venha e acrescente, né? Eu até falei no meu depoimento que às vezes a gente pensa que cultura é só aquilo que, né, que vem das nossas raízes, das nossas tradições, né? A gente pensa que cultura é só as danças de roda, o artesanato, né? Aquilo que é antigo. Não, cultura é o nosso jeito de ser e de viver, né? Se é o nosso jeito de ser e de viver, tudo é cultura. Tudo que nós vivemos é cultura. Pode não ser a cultura que você gosta, pode não ser a cultura que eu pertenço, mas é a cultura de alguém, né? E ela deve ser respeitada. Igual as músicas, né? Hoje tem vários estilos de música, alguns a gente nem gosta, mas é a cultura deles, né? Essa questão do gosto é algo que não pode anular o fato de que é cultura, né? Então, assim, você pode não gostar, você pode não aceitar, mas o respeito tem que haver, né? Até porque nós não podemos parar no tempo. Nós não podemos viver o passado. Se nós estamos vivendo o hoje, nós temos que adaptar à nossa realidade, né? Nós temos as nossas influências culturais, as nossas raízes. O grande desafio é fazer com que o novo não queira anular isso e que o tradicional não queira anular o novo. Até porque essa moçada nova, essa geração de hoje, as gerações futuras, né, elas têm que viver a cultura de cada uma, né? É isso aí, Gilmar. Muito obrigado pela sua presença aqui, por falar com a gente. Qual a sua consideração final sobre esse evento aqui, que foi um sucesso, né? É isso. Mais uma vez, reforçando o convite para que conheça a Casa da Cultura, que faça parte da nossa associação e que seja um guardião da nossa história, das nossas raízes, das nossas tradições, do nosso folclore, né? E de todo esse conjunto que a gente tem que zelar, porque Turmalina é isso, né? Turmalina é isso. Valeu, obrigado, Gilmar. Mas assim, então, para mim, eu vivi muitas emoções, muita coisa bacana mesmo. Para mim foi maravilhoso. É maravilhoso até hoje, mas dentro de um olhar diferente, né? Hoje o olhar que eu tenho para o festival é totalmente diferente do olhar que eu tinha. Escolas, nesses dias de festa, elas ficavam por conta. Uma delas foi a Noite Literária, que nós vivemos ela lá em Medina. Aí depois eu falei, por que não acontece isso em Turmalina? E dessa forma nós trouxemos a Noite Literária para cá, foi correr atrás de regulamento, os participantes, e um período muito bacana também que a gente tinha as cestas culturais que antecede o FESU, itinerante. Aí volta e meia estou eu montando um palco simples, lá no bairro do Campo, lá na Saudade. E essas cestas culturais nos bairros foi super interessante. Mas fala assim, foi um momento marcante demais na minha vida, que me enriqueceu bastante. Se não tivéssemos criado essa casa, não tivesse criado esse estatuto e tudo mais, a gente não teria feito nada também. Porque, pelo menos a partir daí, a gente conseguiu, no governo do Dr. Messias,
ter um comodato daquele mercadinho de até 2030, que é uma das poucas lembranças de Turmalina dos anos 30, dos anos 1920, 1930, na época do domínio de Minas Novas. E veja que o que resta ainda foi a gente que conseguiu. E foi em 2019, né, Valdir, que aí surgiu-se a conversa que onde era a Casa de Cultura, né, que era o antigo, contra o governo, né, requerer esse apoio para continuar lá. E esse foi um dos momentos que marcou mais minha passagem como agente cultural. Quando surgiu a ideia, nós procuramos a Câmara para discutir, eles aceitaram bem a ideia, o doutor Messias, que era prefeito no momento, também aceitou bem, a Casa de Cultura, e então foi uma negociação que o time todo jogou e jogou positivo, e surgiu essa brilhante negociação, entendeu? E sem falar que hoje ali, né, que era um antigo mercado, né? Sim. Tem tudo a ver com a Casa de Cultura, né? Tem a cara da Casa de Cultura e era onde a Câmara funcionava, né? Sim. Aí teve essa troca e as coisas fluíram muito bem. A Casa da Cultura, ela realmente fazia no sentido de que punha a mão na massa. A gente tinha cestas culturais que a gente promovia. A gente tinha uma pessoa que ele ia tocar e vendia. Até mesmo porque para ter uma renovação. E aí precisa de sangue novo, como se diz, com garra, né? Para estar continuando, porque o trabalho que a Casa de Cultura fez e faz até hoje para Turmalina, ela é essencial, é espetacular. Quando a Minas Caixa fechou, o prédio foi passado para o Estado, para a polícia, e a gente tinha a intenção, a gente era da Casa da Cultura, e a gente queria montar uma exposição para Turmalina fazendo 50 anos, isso no final de 98. Então nós conseguimos a liberação, a polícia cedeu aquele prédio para a gente montar uma exposição em celebração dos 50 anos de Turmalina. E aí que nós fomos fazer a limpeza do prédio, ainda tinha alguns móveis, então a gente mesmo fazendo. E a gente foi pedindo às pessoas, quem tinha objetos, fotos, aí nós montamos aquele acervo que muita coisa tem até hoje. Então a gente conseguia trazer as escolas para o movimento. Então no dia 7 de setembro a gente realizou um desfile, né, envolvendo todas as escolas estaduais, municipais, né, os grupos, a apresentação de grupos folclóricos. A gente trouxe de fato a nossa história para o festival, né? Não só de música, mas da nossa cultura, do nosso fazer. A gente conseguiu trazer isso, foi muito positivo. Eu penso que é preciso a gente distinguir. Casa da Cultura é a Casa da Cultura, é uma instituição sem fins lucrativos, né, que trabalha, que pensa cultura, né? E a Secretaria de Cultura é um órgão de política pública de cultura, né? Isso impede das duas trabalharem juntas? Não, porque uma depende da outra, mas uma não é a outra, né? Todas duas são de tamanha importância. Aí eu fiz um curso de elaboração de convênios de finanças, né, em Brasília, né? Na época, foi quando a Casa da Cultura começou, nós tivemos os projetos aprovados na lei estadual, do fundo, né, estadual de cultura, que na época de R$60 mil, e depois eu consegui de forma surpreendente, que eu nunca consegui um projeto federal, que foi para o Fundo Nacional de Cultura, de recurso direto na época. O que me marcou para mim, assim, que eu não esqueço, eu estava até em casa antes de vir para cá pensando nisso, foi a questão do Festude de 2008, que nós fizemos uma homenagem ao Paulo Pagano. E quando, assim, acho que é Consuelo, a irmã dele, se não me engano, que eu conversei com ela, que a gente fez um convite para eles virem, a família vir para receber essa homenagem. Nossa, você não tem noção da emoção na época, hoje, né, a gente se emociona ainda, e de ter conhecido eles. Porque eu não conhecia Paulo Pagano, né, eu não conhecia, né, conheci foto, né, mas aí veio a mãe, veio o irmão, que é dentista, a irmã e a esposa do Paulo Pagano e os filhos.
Isso para mim, essa parte foi marcante. A Casa da Cultura é o coração, o que tem ali dentro, para quem parar, pegar um dia para poder fazer, eu vou lá na Casa da Cultura, eu vou sentar, eu vou olhar o que tem de registrado ali, que muita gente às vezes só passa na porta e não sabe, é um quadro lá, é um quadro, não. Porque o quadro tem algo por trás dele, ele tem uma história, tem uma lenda ali. Então, o coração de Turmalina, a vida de Turmalina está toda servida ali dentro. Turmalina é uma cidade rica em cultura, seja ela a cultura em danças, seja ela a cultura de comida, seja ela a cultura do artesanato. Muitas vezes as pessoas não conhecem. E aqui dentro, quando você entra nessa casa, você vive a cultura. Eu sempre falo que uma das melhores trocas que teve foi trocar onde é a Câmara Municipal por esse prédio. O prédio aqui, ele respira a Casa da Cultura. Um prédio antigo, que precisou de... Quando eu assumi aqui, nossa, ele estava caindo. E depois, graças a Deus, nós não conseguimos fazer muita coisa, mas foi cada presidente que veio depois, ele foi conseguindo fazer a sua reforma. Nós temos que começar a pensar a Casa da Cultura com um protagonismo bem maior que ela pensa, onde ela pensa que é. Só cambalo no pau do pilão, aqui vira quebrando os torrão, amolece a água, modelia para, faz arte com a mão. Não tem nem como descrever, né? Porque não tem como você falar hoje de cultura de Turmalina e não lembrar da Casa da Cultura, que, né, é um espaço onde nós temos aí a mostra dos quadros, dos Festour que já passaram, nós temos algumas peças antigas e, de fato, a casa ela é uma associação em prol da cultura, né? Como dizem, fomentar e fortificar ainda mais a cultura do nosso município. Acho que o principal é a colaboração, né, dos fazedores de cultura da cidade, e aí eu englobo tanto o artesanato quanto os grupos culturais e os independentes, né, que fazem a cultura, como os músicos. E eu acho que um diálogo e uma parceria mais forte com o poder público. Por ser uma associação, ela não tem um fundo garantidor. Então, qualquer recurso que venha a passar pela casa é de editais, alguma possível subvenção, parcerias com as instituições privadas. Acho que também tem que ter esse diálogo com as instituições privadas do nosso município, né? Então, vamos falar que a sociedade como um todo ia fortalecer muito mais a associação, né, para voltar a ser, de fato, a associação que ela já foi no início. Infelizmente, nós estamos vivendo uma sociedade atual que está sendo esquecido, está sendo desprezado. Tudo aquilo que é cultura, tudo aquilo que é valor humano está sendo desprezado. A Casa da Cultura continue nessa luta, só que intensifique mais ainda, porque esses modismos que estão vindo para poder, parece que é para acabar com cultura, para acabar com família, para acabar com tudo. Infelizmente, dá isso a entender. Se não tiver uma entidade igual a Casa da Cultura para bater o pé, segurar e falar, não, nós vamos mostrar a cultura, nós vamos valorizar a cultura, amanhã ou depois nós vamos ter filhos, ter netos aí assim, que não vai saber o seu valor. E a cultura, ela não pode morrer, ela precisa ser valorizada. E ela é palco, muitas vezes, de palanque. No ano que vem nós vamos fazer isso e aquilo. E na hora H, essas coisas ficam de lado. Ficam à mercê, né, daquilo que a gente realmente precisa e acredita que é cultura. Eu vejo e compreendo que fazer cultura é investir nos grupos que nós já temos, nas histórias que nós temos, nos historiadores, porque as pessoas vão envelhecendo e vão ficando menos ágeis, então nós temos que aproveitar esse povo. Turmalina, muito do que ela tem de cultura, de músicos, de arte, se deve, né, à Casa da Cultura e todo esse trabalho que foi feito pelas ideias e mãos de muitos. Vida longa para a Casa da Cultura. Vida longa à Casa da Cultura. Vida longa. Meu vale, eu vou, mas volto, já eu tô por cá. Vale do
da Casa da Cultura. Viva a Casa da Cultura! É isso aí, nós agradecemos ao Vanderlei pelos registros, agradecemos ao Wagner Castro, TV Turmalina, aqui presente.